Minha mãe criticou minha forma de cozinhar durante o almoço de domingo e todos olharam para mim. O cheiro do alho queimado ainda pairava no ar quando minha mãe deixou escapar o primeiro de muitos comentários que me destruiriam por dentro. Estávamos todos ao redor da mesa de madeira antiga da casa da família, aquela que rangia a cada passo, como se testemunhasse silenciosamente todas as nossas pequenas guerras internas. Meu prato, uma lasanha que tentei preparar com cuidado e amor, estava à minha frente, fumegante, e a cada fatia que eu servia, sentia meu coração apertar mais. Foi quando ela, sem sequer disfarçar, enfiou o dedo indicador no ar e disse: "Você realmente acha que sabe cozinhar? Isso está horrível. Que vergonha de verdade." Um silêncio mortal caiu sobre o almoço. Meu pai desviou o olhar para o guardanapo, meus irmãos se entreolharam, e eu fiquei congelada, segurando a faca como se ela fosse meu último escudo. A lasanha, que eu tinha preparado com a mesma dedicação com que minha avó me ensinara a amassar a massa, parecia agora um objeto de escárnio público. Senti as lágrimas ameaçando cair, mas respirei fundo e tentei sorrir, tentando esconder a tempestade que se formava dentro de mim. Lembro-me de momentos mais suaves de minha infância, quando minha mãe me elogiava por pequenos gestos, o desenho que eu fizera para o aniversário dela, a carta que escrevi aos meus irmãos quando estavam doentes. Pequenos fragmentos de amor que pareciam reais, mas sempre eram seguidos de sombras mais escuras, comentários venenosos disfarçados de preocupação, ou risadas silenciosas ao notar minhas falhas. Esse contraste me confundia, fazia-me acreditar que eu ainda poderia conquistar seu afeto se apenas fizesse tudo perfeito. Mas aquele domingo se tornou o ponto de partida de uma escalada que eu não conseguiria ignorar. Depois do almoço, cada comentário de minha mãe se tornou uma facada silenciosa, minha maneira de arrumar a cama, minha escolha de roupas, até a forma como eu respirava parecia errada aos olhos dela. No início, eram pequenas críticas, quase insignificantes, mas suficientes para me fazer duvidar de mim mesma. Com o tempo, esses ataques se tornaram mais agressivos, mais cruéis. Ela começava a debochar na frente de outras pessoas, provocando constrangimentos que me deixavam em pânico. Eu me recordo de uma vez, durante uma reunião familiar, quando me pediu para servir o café e derramei algumas gotas no chão. Ela explodiu como se fosse um crime imperdoável, jogando a xícara contra a parede e fazendo com que o líquido quente se espalhasse sobre o carpete. Meu pai tentou intervir, mas ela não aceitava desculpas, apenas se alimentava da minha humilhação. Era uma violência que não deixava marcas físicas, mas cortava mais fundo do que qualquer soco poderia cortar. Chegou o dia em que essa escalada atingiu um ponto de ruptura. Durante um jantar em que eu tentava, mais uma vez, impressioná-la com um prato que preparei com horas de cuidado, ela simplesmente pegou meu prato e jogou na lixeira, na frente de todos. As sobras escorriam, misturando molho e lágrimas invisíveis, enquanto ela ria, como se eu fosse apenas um brinquedo quebrado que ela podia manipular à vontade. Meu rosto queimava de vergonha. Meus irmãos desviavam o olhar, e a sensação de isolamento era quase física. A humilhação pública era devastadora, e eu sentia cada detalhe dela penetrando em minha pele, queimando minha confiança em chamas invisíveis. As consequências sociais dessa violência não demoraram a se espalhar. Vizinhos, familiares distantes, conhecidos do bairro começaram a cochichar sobre como minha filha não sabia se comportar, ou como minha mãe tinha razão em ser exigente. Boatos cresciam e me seguiam pelos corredores da cidade. Cada olhar que me encontrava parecia uma acusação silenciosa. Era como se eu estivesse presa em uma vitrine de julgamento público, com minha própria mãe puxando os cortinados para que todos pudessem me ver em minhas falhas mais íntimas. Mesmo assim, depois de todo esse caos, havia momentos de estranha calmaria. Minha mãe se afastava, talvez para descansar ou talvez para planejar a próxima explosão. E eu ficava ali, na cozinha silenciosa, ouvindo apenas o eco da minha respiração e sentindo um vazio inquietante que parecia consumir cada pedaço de minha autoestima. Era um silêncio que me protegia, mas também me lembrava de que nada estava resolvido. Foi então que alguns segredos antigos começaram a vir à tona. Descobri cartas antigas que minha mãe escrevera para familiares, falando de mim de maneira cruel, revelando ressentimentos que eu não imaginava. A maldade não era apenas uma questão de momento, era uma presença que existia há anos, camuflada atrás de sorrisos falsos e elogios irônicos. Eu entendia, finalmente, que toda a minha vida tinha sido palco de manipulação e crueldade emocional. E mesmo com tudo isso, ela começou a tentar se reaproximar. Pequenas mensagens nas redes sociais, cartas disfarçadas de preocupação, indiretas que insinuavam arrependimento. Havia momentos em que eu podia quase acreditar em sua mudança, mas o medo de uma nova explosão permanecia, como uma sombra que se movia silenciosa atrás de cada gesto. Até que certo dia, ela fez algo que ninguém esperava. Me entregou uma pequena sacola com comida que havia preparado sozinha, sem críticas, sem escárnios. Apenas com a intenção de ajudar.
Era a primeira demonstração verdadeira de altruísmo em anos, e mesmo que meu coração quisesse se abrir, a memória de todas as humilhações passadas me mantinha alerta. O silêncio da cozinha parecia maior naquele domingo. Eu observava minha mãe cortar os legumes com movimentos precisos, e algo em seu olhar me fez congelar. Não havia raiva explícita, apenas uma espécie de foco quase obsessivo. O aroma da cebola refogada subia, misturando-se ao cheiro de memória, lembrando-me das manhãs em que ela própria me ensinava a picar, sorrindo quando eu errava. Mas o sorriso parecia uma lembrança de outra vida, uma vida em que a crueldade ainda não havia tomado conta de tudo. Tentei me aproximar, oferecer ajuda, mas cada passo que eu dava era acompanhado de uma sensação de alerta, como se o chão sob meus pés pudesse desabar a qualquer instante. Ela me olhou de canto de olho e disse, sem emoção aparente, se quiser, pode me ajudar, mas faça direito desta vez. A frase parecia inocente, mas carregava o peso de anos de críticas, de humilhações silenciosas, de comentários venenosos que corroíam meu peito. Nos dias seguintes, percebi que o gesto altruísta de minha mãe, aquela pequena entrega de comida, não significava necessariamente que algo havia mudado. Pelo contrário, parecia apenas um teste, uma maneira de medir até onde eu ainda podia suportar sua presença sem sucumbir. E eu comecei a notar padrões que me eram familiares. Elogios falsos, comentários sutis que na superfície pareciam neutros, mas que carregavam o veneno de sempre. A escalada de abuso emocional voltou a crescer de forma quase imperceptível. Um dia, ao arrumar a mesa, coloquei os copos ligeiramente tortos, e ela disparou. Você realmente não consegue fazer nada direito? Cada detalhe seu é um desastre. Naquele momento, percebi que mesmo gestos de aparente bondade poderiam ser armadilhas, e minha mente começou a criar muralhas invisíveis, como se estivesse preparando meu corpo e espírito para um novo ataque iminente. Minha família começou a se dividir diante desse ciclo. Meus irmãos, antes indiferentes, agora pareciam temerosos, aprendendo a se esconder das explosões. Meu pai, que sempre evitava confrontos diretos, começou a se afastar, mergulhando em seus livros e programas de televisão, como se pudesse escapar da tensão apenas ignorando-a. Eu, por outro lado, sentia cada ataque como uma lâmina penetrando no peito, mas não podia fugir, estava presa naquele espaço, obrigada a conviver com a presença tóxica que definia minha vida desde a infância. Foi então que algo inesperado aconteceu. Uma carta chegou pelo correio com a letra dela, delicada, quase tremida. No envelope, palavras que pareciam sinceras, desculpas por humilhações passadas, promessas de tentar ser diferente, de reparar os erros. Meu coração oscilou entre esperança e medo. Cada frase era uma corda bamba, podia me conduzir a um reencontro emocional ou a mais profunda decepção. Abri a carta lentamente, quase esperando que as palavras mudassem, que a ameaça invisível reaparecesse entre as linhas. Mas naquele momento havia algo novo, algo que eu ainda não conseguia decifrar completamente. Nas semanas que se seguiram, minha mãe começou a tentar pequenas mudanças. Não eram gestos grandiosos, mas ações sutis. Oferecia ajuda com as compras, tentava conversar sem sarcasmo, até preparava sobremesas sem criticar. No entanto, cada ação positiva vinha acompanhada de uma tensão subjacente, uma lembrança de todas as vezes em que o medo e a humilhação haviam reinado. Eu aprendi a desconfiar, a medir cada sorriso, cada gesto de bondade, temendo que fossem apenas camuflagens de sua verdadeira natureza. Enquanto isso, memórias antigas começaram a ressurgir. Descobri diários antigos, recortes de cartas e fotos que revelavam um padrão de comportamento cruel e manipulador desde que eu era criança. Ela não se tornou tóxica de repente. A maldade estava presente há décadas, escondida atrás de sorrisos e elogios falsos. Cada descoberta abria feridas que eu acreditava cicatrizadas, tornando impossível ignorar a história de abuso que definia minha relação com ela. A tensão atingiu seu ápice quando, em uma tarde, ela preparou o almoço e me pediu para servir. Minha mão tremia enquanto levava os pratos à mesa, e o silêncio se espalhou como uma sombra. Ao colocar meu prato diante dela, senti seu olhar analisando cada detalhe, cada imperfeição. Mas em vez de críticas, ela apenas acenou com a cabeça, reconhecendo o esforço. Foi um momento estranho, uma vitória silenciosa, mas que não dissipou o medo de uma possível explosão. E então, o inesperado aconteceu. Minha mãe decidiu fazer algo altruísta, um gesto que não tinha intenção de me humilhar ou controlar, mas de realmente ajudar. Preparou uma refeição inteira para a vizinha idosa, alguém que não podia retribuir, e me convidou a acompanhá-la. Pela primeira vez, observei agir sem segundas intenções, sem sarcasmo, sem críticas. O gesto era pequeno, mas poderoso, e deixou uma marca estranha em meu coração, uma mistura de esperança e cautela. Mesmo assim, a convivência ainda exigia limites. Eu aprendi a aceitar ajuda quando era genuína, a me proteger quando surgiam sinais de manipulação. A rotina familiar começou a se reorganizar.
Horários, responsabilidades e diálogos passaram a ter novas regras, invisíveis, mas firmes. A dinâmica mudou, mas a sensação de alerta nunca desapareceu completamente. A sombra do passado permanecia, lembrando-me de que qualquer momento de calma podia ser interrompido sem aviso. Naquela noite, quando a luz da cozinha projetava sombras nas paredes, eu a observei de longe. Ela falava sozinha, sorrindo de maneira quase imperceptível, preparando algo que parecia inofensivo. Mas o frio na espinha voltou. Será que essa mudança era real, ou apenas o prelúdio de outra tempestade? A dúvida pairava sobre nós como nuvem negra, e eu sabia que a história ainda estava longe de terminar. Enquanto os pratos esfriavam sobre a mesa, senti meu coração acelerar. Havia esperança, sim, mas também a consciência de que a próxima explosão poderia vir de onde eu menos esperava. O suspense pairava, silencioso e ameaçador. Até que ponto minha mãe conseguiria sustentar essa nova postura? E eu, até onde conseguiria confiar sem me perder novamente? O vento da tarde entrava pela janela da cozinha, arrastando folhas secas e sussurrando algo que eu não conseguia decifrar. Minha mãe mexia a panela com cuidado, mas havia uma concentração nos olhos dela que me deixava inquieta, como se cada movimento fosse cuidadosamente calculado. Eu não conseguia me aproximar sem sentir aquele nó no estômago, uma mistura de medo e expectativa. Cada gesto dela parecia carregar a possibilidade de uma humilhação silenciosa, e mesmo os momentos de aparente bondade eram, agora, suspeitos. As semanas que se seguiram foram um exercício constante de vigilância. Minha mãe alternava gestos gentis com comentários tão sutis que mal eram percebidos por outros, mas que penetravam fundo em minha psique. Uma palavra fora do lugar, um olhar enviesado, e eu sentia meu coração disparar. Comecei a perceber que essa alternância de afeto e veneno não era apenas uma mania, era uma forma de controle. Eu tinha aprendido, à força, a decifrar cada nuance, cada pausa, cada frase incompleta. Uma tarde, minha avó paterna veio nos visitar. Ela sempre teve uma relação neutra com minha mãe, mas era observadora e crítica. Enquanto servia o café, minha mãe começou a tecer comentários sobre minha maneira de arrumar a mesa, do jeito mais sutil possível, quase como uma frase casual. Você poderia colocar os talheres mais alinhados, mas não se preocupe, não é tão importante. Minha avó não percebeu de imediato. Mas eu senti cada sílaba como se fosse uma lâmina invisível atravessando minha confiança. As interações familiares tornaram-se um campo minado. Eu sabia que qualquer passo em falso poderia desencadear uma crise, e mesmo os momentos aparentemente calmos carregavam tensão. Era um tipo de abuso silencioso, invisível para quem não estivesse atento, mas devastador para quem o vivia de dentro. A comida que eu preparava, os pratos que eu servia, até a forma como eu limpava a mesa se tornaram instrumentos de julgamento. Cada gesto, cada escolha, era avaliado com olhos críticos, como se eu estivesse sendo testada constantemente. Mas então, veio a primeira verdadeira explosão após meses de tensão controlada. Durante um almoço em que havia convidado alguns colegas do trabalho, minha mãe começou com pequenos comentários sobre a comida, uma pitada a mais de sal aqui, um corte imperfeito ali. Eu tentei sorrir, contornar a situação, mas seu tom foi aumentando gradualmente, até que no meio da conversa, ela declarou em voz alta: "Sério, como você consegue errar algo tão simples? Acho que nem minha avó faria pior." O silêncio caiu sobre a mesa como uma lâmina. Meus colegas se entreolharam, sem saber como reagir, e eu senti meu rosto queimar. O constrangimento público atingiu um ponto que eu nunca havia experimentado antes. Os dias seguintes foram ainda mais difíceis. A humilhação pública daquele momento se espalhou pelo bairro. Boatos sobre minha incompetência culinária circulavam entre vizinhos e amigos, e eu podia sentir os olhares desconfiados sempre que saía para comprar pão ou tomar café na padaria. Minha mãe, no entanto, parecia não perceber o impacto de suas palavras, ou talvez percebesse e se alimentasse da sensação de controle que isso lhe dava. A linha entre amor e crueldade estava cada vez mais tênue, e eu não sabia mais onde terminava uma e começava a outra. Em meio a essa escalada, minha mãe começou a usar um novo instrumento de manipulação, mensagens e bilhetes disfarçados de preocupação. Ela enviava notas para o meu celular ou deixava bilhetes em lugares estratégicos da casa, com frases aparentemente neutras, mas carregadas de julgamento. Um exemplo: "Vi que você usou azeite demais no almoço de ontem. Não é grave, só tente da próxima vez lembrar da proporção." Ao ler essas palavras, sentia uma mistura de medo, raiva e frustração. Era impossível ignorá-las, e ao mesmo tempo, impossível confrontá-las sem arriscar uma nova explosão. No trabalho, os colegas começaram a notar meu nervosismo. A tensão constante em casa afetava meu desempenho, e comentários de minha mãe vinham à tona nas minhas conversas internas, minando minha confiança. Tentei buscar apoio em amigos, mas era difícil explicar a complexidade daquela relação sem parecer exagerada.
Cada tentativa de falar sobre a situação era recebida com um misto de incredulidade e pena, reforçando meu sentimento de isolamento. Uma noite, enquanto revisava algumas receitas antigas, encontrei um caderno que havia pertencido à minha mãe. As páginas estavam cheias de críticas que ela mesma havia feito à minha forma de cozinhar quando eu ainda era adolescente. As palavras eram cruéis, detalhadas, e revelavam uma obsessão com a perfeição que nunca poderia ser minha. Percebi que toda a humilhação que eu sofrerá não era fruto de momentos isolados, mas de um padrão de comportamento enraizado, cultivado por décadas. Foi nesse momento que percebi que precisava estabelecer limites mais firmes. Comecei a documentar cada incidente, cada bilhete, cada comentário sutil. Transformei minha própria dor em um registro, uma espécie de diário de sobrevivência emocional. Sabia que cedo ou tarde, precisaria confrontar a realidade de frente, para não me perder completamente no ciclo de manipulação. E então, algo inesperado aconteceu. Minha mãe decidiu me ajudar a preparar um jantar para minha irmã mais nova, sem críticas, sem indiretas, apenas com instruções gentis. Eu observei cada movimento dela, desconfiada, mas o gesto era diferente de tudo que eu havia experimentado até então. Pela primeira vez, senti que poderia existir uma forma de convivência sem medo, mesmo que fosse apenas por alguns minutos. Mas o passado ainda estava lá, como uma sombra que se estendia pelo presente. Memórias de humilhações passadas, cartas antigas e relatos de familiares começavam a se entrelaçar com a rotina atual, criando uma tensão constante. Cada gesto positivo de minha mãe era monitorado, analisado, mas nunca totalmente confiável. A dúvida permanecia. Ela havia mudado, ou apenas encontrara uma nova maneira de exercer controle? Enquanto a noite caía, ouvi o som do portão sendo fechado. Minha mãe estava terminando de preparar a cozinha para o jantar. Eu respirei fundo, sentindo o peso de anos de humilhação e manipulação, misturado com uma ponta de esperança cautelosa. O suspense pairava no ar. Até onde essa mudança era real? E até onde eu poderia confiar sem me machucar novamente? O domingo chegou com um céu cinza, pesado, como se antecipasse o que estava por vir. Eu passava a manhã inteira na cozinha, tentando preparar um prato simples, mas que exigia cuidado, um assado que minha avó costumava fazer, receita antiga que minha mãe conhecia de cor. Cada tempero que eu colocava, cada corte de carne, parecia carregado de um peso invisível. Eu sentia o olhar dela em mim mesmo antes de ela entrar na cozinha, como se pudesse enxergar cada erro que eu pudesse cometer. Ela entrou, como sempre, com um sorriso contido, aparentemente inofensivo. Mas aquele sorriso carregava algo de familiar, a promessa silenciosa de julgamento. Que cheiro maravilhoso, disse ela, e meu coração vacilou. Era elogio ou armadilha? Eu não podia arriscar um erro de interpretação. Cada movimento dela era uma dança de tensão. Mexia a panela com cuidado, olhava os temperos, parecia inspecionar cada detalhe do que eu fazia. Eu mantinha meu ritmo, tentando me concentrar, mas o medo me apertava o peito como um punho invisível. Quando o almoço começou, senti os olhares de todos os presentes. Minhas irmãs, meu pai, os convidados, todos esperando algo que eu não sabia se conseguiria entregar. E então, veio a primeira palavra, um comentário quase casual, mas carregado de veneno. Você realmente acha que isso está bom? Não sei se alguém vai conseguir comer isso sem fazer careta. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu senti o calor subindo pelo rosto, misto de vergonha e raiva contida. Mas tentei sorrir, controlando a mão que tremia ao colocar os pratos na mesa. O ataque escalou rapidamente. Minha mãe começou a apontar cada detalhe do prato, a cor da carne, a quantidade de tempero, a forma como eu cortar os legumes. Cada palavra era um golpe, silencioso, preciso, e eu sentia meu corpo encolher diante de todos. As pessoas à mesa trocavam olhares constrangidos, e o clima pesado parecia prender o ar em nossos pulmões. Pela primeira vez, percebi que não se tratava apenas de críticas. Era uma humilhação pública cuidadosamente planejada, e eu era o alvo perfeito. No auge da tensão, minha mãe pegou meu prato e jogou na lixeira. O assado caiu com estrondo, espalhando molho e pedaços de carne pelo chão. O silêncio se transformou em choque absoluto. Eu senti lágrimas escorrerem, mas não chorei. A sensação de impotência era esmagadora. Meu pai tentou intervir, mas ela o ignorou, mantendo a pose de autoridade implacável. Meus irmãos se entreolharam, incapazes de ajudar, e os convidados permaneciam imóveis, como se estivessem assistindo a uma cena ensaiada de terror doméstico. As consequências sociais não demoraram a aparecer. O boato sobre minha incapacidade total de cozinhar se espalhou pelo bairro e pela família extensa. Vizinhos, conhecidos e colegas de trabalho começaram a comentar sobre o desastre, e a sensação de exposição pública me perseguiu como uma sombra. Cada vez que saía, sentia os olhares julgando, e a humilhação daquele domingo parecia me seguir, impregnando meu corpo e minha mente.
No entanto, o que mais me machucava não era o julgamento externo, mas o fato de que minha própria mãe tinha planejado e executado aquilo com frieza. Eu compreendi, de forma dolorosa, que toda a bondade ocasional dela não apagava anos de abuso, nem podia anular o padrão de manipulação que definia nossa relação. Cada gesto carinhoso anterior agora parecia um teste cruel, uma promessa quebrada de normalidade que nunca existiu de fato. Naquela noite, exausta e emocionalmente drenada, encontrei um antigo diário escondido entre os livros da estante. As páginas revelavam histórias do passado, pequenas crueldades que minha mãe havia cometido contra mim desde a infância. Cada memória, cada detalhe, explicava a origem do medo e da insegurança que eu carregava. Era como se toda a minha vida tivesse sido moldada por um ciclo contínuo de humilhação e manipulação, e eu só agora começava a entender a extensão do dano. A explosão daquele domingo deixou cicatrizes invisíveis, mas profundas. Mesmo depois da tempestade, o silêncio na casa era quase palpável. Eu caminhava pela cozinha, recolhendo os restos do assado, sentindo a dor da humilhação e o peso do julgamento de todos ao meu redor. E enquanto limpava o chão, percebi algo estranho, um bilhete pequeno, quase despercebido, deixado discretamente sobre a mesa. As palavras eram simples: espero que consiga melhorar da próxima vez. Um elogio ou provocação? Eu não sabia. O suspense pairava, e a dúvida corroía minha mente. Nos dias que se seguiram, minha mãe começou a enviar mensagens sutis, bilhetes escondidos, tentando se reaproximar de maneira indireta. Alguns pareciam genuínos, outros carregavam aquele veneno familiar. Eu estava dividida entre a esperança de uma mudança verdadeira e o medo de mais uma armadilha. Cada gesto dela se tornava um teste. Seria possível confiar ou apenas mais um instrumento de controle? E então, de maneira inesperada, ela fez algo que ninguém imaginava. Levou comida para a vizinha idosa, sem críticas, sem comentários, apenas ajudando. Foi um gesto altruísta, simples, mas carregado de significado. Pela primeira vez, percebi que podia existir uma faceta de bondade, mesmo em alguém que havia causado tanto sofrimento. O contraste era esmagador. A mulher que me humilhara publicamente também era capaz de gestos genuínos de compaixão. Apesar disso, a convivência ainda exigia limites rígidos. Eu aprendi a aceitar ajuda quando era genuína e a me proteger quando sinais de manipulação surgiam. A rotina familiar começou a se reorganizar, mas a tensão nunca desapareceu totalmente. O passado e o presente coexistiam, cada gesto positivo sendo monitorado, cada palavra analisada, cada olhar desconfiado. Naquela noite, ao observar minha mãe preparar algo sozinho na cozinha, senti um frio na espinha. O suspense estava presente. Seria essa calmaria duradoura, ou apenas o prelúdio de uma nova explosão? O ciclo de abuso e manipulação parecia suspenso, mas ainda pairava como uma nuvem negra sobre nossa casa. Eu sabia que qualquer momento poderia desencadear o caos novamente, e a dúvida se tornava quase insuportável. A calmaria que tentávamos construir parecia uma ilusão tênue, prestes a se desfazer a qualquer momento. Mas aquele domingo trouxe algo inesperado, uma reunião familiar que eu sabia, desde o início, que não terminaria sem tensão. Minha mãe, sempre calculista, parecia estar em seu auge de controle, planejando cada detalhe de maneira invisível, pronta para transformar gestos simples em humilhações devastadoras. Eu sentia meu estômago embrulhar enquanto arrumava a mesa, tentando me preparar para o que sabia que viria. O almoço começou com risadas aparentes, conversas triviais sobre a semana, mas cada palavra dela carregava o veneno que eu conhecia bem. Que interessante, você tentou temperar o arroz de maneira diferente, mas não sei se deu certo. Um elogio disfarçado, um comentário inofensivo para qualquer outra pessoa, mas para mim era uma acusação silenciosa, uma confirmação de que eu ainda não era suficiente. Meu rosto queimava, e meus irmãos desviavam o olhar, conscientes do que se seguia. A tensão cresceu gradualmente até atingir o ápice. Em um gesto aparentemente casual, minha mãe pegou minha panela de arroz e derramou conteúdo sobre a toalha limpa da mesa, espalhando grãos por toda parte. A humilhação foi instantânea. As risadas contidas dos familiares se transformaram em olhares perplexos. O chão agora era um mosaico de arroz e vergonha, e eu me senti como se estivesse sendo exposta, despida de qualquer dignidade diante de todos. A situação rapidamente escalou para algo maior. Em um impulso de raiva, minha mãe pegou a garrafa de azeite e a jogou sobre a mesa, atingindo alguns dos pratos preparados por mim. O barulho do vidro quebrando e o óleo se espalhando sobre a madeira parecia simbolizar minha vida inteira, caos e destruição, criados por alguém que dizia me amar. Meu pai tentou intervir, mas ela empurrou-o com força, gritando palavras de censura que ecoaram por toda a sala. Você sempre estraga tudo. Por que ninguém percebe o quanto você é incompetente? As consequências foram imediatas e devastadoras. A humilhação pública se espalhou para além da sala de jantar.
Vizinhos que visitaram a casa nos dias seguintes comentavam sobre o desastre do almoço, e o rumor se espalhou rapidamente pelas redes sociais. Minha reputação estava manchada, e a sensação de exposição me perseguia a cada passo que eu dava na rua. Minha mãe, entretanto, parecia não perceber o impacto social de suas ações, ou talvez, de forma sutil, alimentasse-se do poder que tinha sobre mim. Mas o impacto não se limitou ao âmbito social. Um vizinho, que presenciou parte da cena, levou o caso à associação comunitária. A humilhação pública e o comportamento agressivo de minha mãe desencadearam uma investigação, envolvendo até mesmo autoridades locais. Meu pai, atônito e exausto, foi chamado para depor, e minha mãe foi confrontada formalmente sobre seu comportamento. Pela primeira vez, a justiça começou a se envolver de maneira concreta, e a sensação de impotência que eu sentia desde a infância encontrou, finalmente, um caminho para ser enfrentada. Enquanto tudo isso acontecia, minha mãe começou a enviar mensagens e cartas tentando se reaproximar, pedindo desculpas de maneira superficial e oferecendo presentes ou gestos que pareciam tentativas de compensação. Mas eu já não podia confiar cegamente. Cada gesto era analisado, cada palavra decodificada. Eu sabia que a maldade que eu enfrentara não desapareceria facilmente, e que confiar novamente exigiria limites rigorosos e vigilância constante. No meio desse caos, houve momentos de estranha calmaria. Minha mãe, aparentemente tocada pela gravidade do que havia feito, começou a tentar ajudar a vizinha idosa, preparar refeições para a comunidade, e até mesmo participar de atividades voluntárias. Pela primeira vez, vi um gesto de bondade que não carregava crítica ou manipulação. No entanto, a memória das humilhações passadas me impedia de relaxar completamente. Cada ato de bondade era monitorado, desconfiado, como se eu estivesse esperando a próxima explosão. Enquanto isso, segredos antigos começaram a emergir. Descobri cartas antigas, registros de telefonemas e relatos de familiares que mostravam que o padrão de comportamento cruel de minha mãe não era algo recente. Ele se estendia por décadas, começando com pequenas humilhações durante minha infância, evoluindo para ataques mais complexos e meticulosamente planejados na adolescência e na vida adulta. A revelação me fez entender que tudo que eu havia sofrido fazia parte de um ciclo contínuo, que minha mãe havia cultivado com habilidade e paciência durante anos. Apesar de tudo, ela fez um gesto que ninguém esperava. Um dia, sem nenhuma pressão externa, preparou uma refeição completa para minha irmã mais nova, sem críticas, sem indiretas, apenas ajudando. A ação parecia simples, mas carregava um significado profundo. Pela primeira vez, percebi que a mudança, ainda que mínima, podia ser genuína. Foi o primeiro gesto real de altruísmo desde que eu me lembrava, e deixou uma marca estranha em meu coração, misturando esperança e cautela. A convivência começou a se reorganizar lentamente. Estabelecemos regras invisíveis, limites claros, horários e responsabilidades bem definidos. Aprendi a aceitar a ajuda quando ela era genuína e a me proteger quando sinais de manipulação surgiam. A dinâmica familiar mudou, mas a tensão nunca desapareceu completamente. O passado e o presente coexistiam, cada gesto positivo sendo monitorado, cada palavra analisada, cada olhar desconfiado. Naquela noite, enquanto o vento soprava pelas janelas e as sombras da casa se alongavam, percebi que a história estava longe de terminar. Havia uma estranha calma, mas carregada de tensão. Seria esta a nova realidade ou apenas uma pausa antes de um novo ciclo de humilhação? A dúvida permanecia silenciosa e ameaçadora, lembrando-me de que o controle e a manipulação ainda podiam retornar a qualquer momento. O amanhecer trouxe uma luz difusa, filtrada pelas cortinas da sala de jantar, mas não trouxe alívio. A sensação de alerta ainda me acompanhava, como se o passado não tivesse realmente sido confrontado, e cada gesto de minha mãe permanecia suspeito, cuidadosamente monitorado. O silêncio da casa era pesado, mas carregado de expectativa. Algo estava prestes a mudar, e eu ainda não sabia se seria para melhor ou para pior. Ela começou o dia com gestos pequenos, mas significativos. Arrumou a cozinha, limpou o chão sem reclamar, e preparou o café sem emitir um único comentário sobre minha forma de servir. Havia uma calma diferente em sua postura, um esforço visível em cada movimento, e eu senti uma pontada de esperança. Pela primeira vez em anos, parecia possível imaginar uma convivência sem explosões, sem humilhação, sem comentários venenosos. Nos dias que se seguiram, a mudança tornou-se gradual, mas consistente. Minha mãe começou a demonstrar altruísmo verdadeiro, ajudava vizinhos idosos, preparava refeições para a família sem críticas, e até oferecia apoio em pequenas tarefas do dia a dia. Cada gesto era um teste, mas também uma prova de que talvez, finalmente, ela pudesse sustentar uma versão mais gentil de si mesma. Eu, por minha vez, aprendi a aceitar ajuda, mas nunca sem vigilância. O trauma dos anos de abuso me ensinou que confiança e proteção precisavam andar lado a lado. Ao mesmo tempo,
As memórias de humilhação continuavam a assombrar meus pensamentos. Descobri cartas antigas, fotos, recortes e registros de telefonemas, todos mostrando que o padrão de comportamento cruel de minha mãe era antigo, arraigado, cultivado ao longo de décadas. Cada descoberta me lembrava de que a bondade recente não apagava o passado, mas me ajudava a construir uma perspectiva mais clara sobre os limites que eu precisava estabelecer. Um dos momentos mais significativos dessa reintegração parcial ocorreu quando minha mãe me convidou para ajudar na preparação de um jantar comunitário, algo que ela havia planejado para ajudar vizinhos necessitados. Pela primeira vez, trabalhamos juntas sem críticas, sem sarcasmo, apenas com cooperação. O gesto parecia simples, mas carregava um peso simbólico enorme, um passo concreto na reconstrução de nossa relação. Eu percebi que mesmo diante de anos de manipulação, era possível criar novos padrões, novos hábitos, novas formas de interação. A dinâmica familiar começou a se reorganizar. Estabelecemos limites claros e responsabilidades compartilhadas, com regras invisíveis, mas firmes. Eu aprendi a identificar sinais de alerta e a responder a eles de maneira segura, mantendo meu bem-estar emocional intacto. Minha mãe, por sua vez, parecia compreender a necessidade desses limites, mostrando um esforço real em respeitar o espaço e o ritmo de cada um. Era uma convivência diferente, mais consciente, mas ainda marcada pelo passado. No entanto, nem tudo estava resolvido. Havia dias em que o silêncio da casa parecia quase ameaçador, carregado de tensão. Cada gesto positivo de minha mãe ainda era observado com desconfiança, cada palavra decodificada cuidadosamente. A mudança, embora evidente, não era total, e o passado permanecia como uma sombra constante, lembrando-nos de que qualquer descuido poderia desencadear uma nova crise. Foi nesse contexto que surgiram os primeiros sinais de que ela buscava reparação real, além dos gestos públicos. Pequenos presentes, bilhetes sinceros, mensagens de preocupação genuína e até pedidos de desculpas detalhados começaram a chegar de forma constante. Pela primeira vez, percebi que ela não buscava manipular ou humilhar, mas realmente construir pontes que pudessem sustentar um relacionamento mais saudável. O contraste com o passado era gritante. A mulher que me humilhara publicamente agora se esforçava para ser uma presença positiva em minha vida. Enquanto a calmaria se consolidava, memórias de humilhações antigas ainda surgiam em minha mente, mas eu aprendi a transformá-las em alertas, não em correntes que me prendiam. A consciência do passado, aliada à observação cuidadosa do presente, permitiu-me construir uma postura firme, aceitar a ajuda, mas manter limites claros, confiar, mas proteger-me, amar, mas não esquecer. Era um equilíbrio delicado, mas necessário para sobreviver emocionalmente. Certa tarde, observei minha mãe cozinhar novamente, sozinha, mas com uma postura diferente. Havia cuidado, havia paciência, havia uma tentativa genuína de fazer algo bom sem provocar sofrimento. Eu respirei fundo, sentindo uma mistura de alívio e cautela. A história não havia terminado, mas havia espaço para a reconstrução. A tensão permanecia, mas agora havia também esperança, mesmo que discreta. E então, algo inesperado aconteceu. Minha mãe me chamou para conversar a sós. Sentadas na varanda, ela falou sobre seus erros, sobre o quanto percebeu ter me machucado ao longo dos anos, e sobre sua vontade de mudar. Pela primeira vez, senti que suas palavras poderiam ser sinceras, que talvez, enfim, existisse a possibilidade de uma relação baseada em respeito e cuidado mútuo. Mas ao mesmo tempo, havia uma sombra de dúvida. Seria essa mudança duradoura, ou apenas mais uma fase passageira? Enquanto ela falava, senti o peso do passado e a possibilidade do futuro coexistindo. A convivência nunca seria totalmente desprovida de tensão, mas agora havia espaço para diálogo, para compreensão, para limites claros. Era uma nova dinâmica, ainda frágil, mas real. O ciclo de abuso havia sido interrompido, mas o aprendizado da vigilância permanecia, lembrando-me que o caminho da confiança é lento e exige cautela constante. Naquela noite, enquanto a lua iluminava a cozinha silenciosa, percebi que a história estava finalmente entrando em uma nova fase. Não havia explosões, não havia humilhação pública, apenas um equilíbrio delicado entre cautela e esperança. O suspense permanecia, mas agora misturado a uma sensação de possibilidade. Até onde essa reconciliação poderia ir? Até que ponto minha mãe conseguiria sustentar sua mudança? E até onde eu poderia confiar sem me machucar novamente? O futuro permanecia incerto, mas havia uma estrada à frente, pavimentada com cuidado, limites claros e gestos de bondade genuína. A história de humilhação, dor e controle tinha chegado a um ponto de virada, abrindo espaço para a reconstrução, mas mantendo o alerta silencioso de que qualquer descuido poderia reabrir feridas profundas.